A paz seja com todos, iniciando mais um EpicaCast, seu podcast memorável. Nossa intenção aqui é trazer pessoas extraordinárias, pessoas épicas, pessoas memoráveis, pessoas que de fato têm resultado nas suas áreas de atuações. Para tanto, hoje trouxe um especialista, na área com um tema que vai tratar um tema chamado dependência química, como também trouxe uma pessoa também que participou desse contexto e tem uma vitória, conseguiu vitória e hoje faz um trabalho social incrível. Hoje estou aqui com missionário Sóstenes, ele que é policial militar, sargento da polícia, da Briosa Polícia Militar de Alagoas, ele é psicólogo, ele é especialista em dependência química, como também trouxe o Paulo Wanderson, que tem um projeto social incrível, que é o projeto social Só por Hoje FC. E ele também é técnico em dependência química. Sóstenes Silva também, vale a pena ressaltar, que é líder do Ministério Magistério Imperial, esse ministério que já faz uma obra há mais de 15 anos, pregando o Evangelho, trazendo uma palavra de esperança. Eu fui um dos fundadores com ele também. E Sóstenes hoje também apresenta o programa Magistério Imperial na 90.1 FM. Então será uma entrevista incrível com esses dois feras. Amém? Vou começar aqui com Sóstenes. Sóstenes, dá um joinha aí, dá uma saudação aí para os nossos espectadores e depois o Paulo Wanderson e a gente começa esse bate-papo incrível. Fica à vontade, querido. Satisfação em tê-lo conosco. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Boa tarde e boa noite, né? Não sei que horário você vai estar vendo esse podcast. Mas assim, eu sou o Sóstenes. Quem me conhece sabe que nós somos líder e vocalista da banda Majestade. Na verdade, a minha história com a vida cristã, a gente se envolveu com drogas também. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco as drogas e eu não entendia o porquê que eu me envolvi com as drogas logo cedo. Depois a gente voltou para Jesus e enveredamos pelo caminho da igreja, da bênção de Cristo, do Evangelho, e conquistamos algumas coisas, graças a Deus. Entre algumas coisas que a gente conquistou foi a Polícia Militar de Alagoas. Eu sou sargento da Polícia Militar de Alagoas hoje. Hoje, a gente, com a obra que a gente iniciou em 2015, com a Banda Majestade, a gente conseguiu perceber a necessidade de alguém que trabalhasse com dependência química, de conhecer mais de perto para fazer essa obra. Então, a gente se formou como psicólogo. E a gente vê hoje um cenário muito necessitado de pessoas que conheçam sobre a dependência química. A dependência química é uma doença que exige muito que pessoas abalizadas administrem, estejam à frente, busquem, façam busca ativa, porque a necessidade é grande. E aqui está uma pessoa que se envolveu com as drogas e se libertou, e ele vai poder muito bem falar sobre esse assunto. Então eu estou aqui à disposição para a gente bater um papo sobre dependência química, um assunto que é tão importante há muito tempo e hoje não é diferente. Muito bom. E aí, Wanderson? Então, muito bom estar aqui, com essa presença aqui ilustre. Sóstenes, sou grande fã da banda, há muito tempo já escuto. Então, obrigado pelo convite para a gente tratar desse assunto de extrema importância na nossa capital, no Brasil e no mundo também. Muito obrigado. Verdade, querido. Muito bom, muito bom. Então, vou começar aqui com o Sóstenes, então. Já que a gente tem esse tema muito relevante e bem complexo, que é o tema sobre a dependência química, Sóstenes, você é psicólogo e se capacitou, com relação à dependência química. Está escrevendo um livro, está quase às portas aí o seu livro. Mas, querido, o que de fato é a dependência química? Primeiro agradecer a você pela ousadia de me trazer aqui para falar sobre esse assunto, um assunto que muita gente não se interessa, mas é necessário falar. A dependência química, ela, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela se caracteriza pela dificuldade de lidar com o uso de uma substância química. Então, a dificuldade de poder controlar o uso, Isso a Organização Mundial de Saúde. Se você for para psicologia, a psicologia vai dizer que é um transtorno pelo uso abusivo de uma substância química, Cientificamente falando, o DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Saúde Mental, ele vai falar que a dependência química se caracteriza por uma
dificuldade do indivíduo e alguns sintomas característicos que o fazem, alguns sintomas presentes na vida do indivíduo que o fazem entender que ele tem dificuldade de controlar o uso de uma substância química. E mesmo sendo real, mesmo sendo presente, mesmo sendo visivelmente detectado, alguns prejuízos, né, na área financeira, prejuízos na área psicológica, na área social. Familiar. Ele insiste no uso no hábito de usar aquela droga, entendeu? Porque ele já não tem mais o controle. Ele percebe os prejuízos, ele percebe prejuízos em várias áreas, né? Porque a dependência química, ela atua em várias áreas, ela prejudica, ela incapacita o ser humano em várias áreas. Então, mesmo percebendo as dificuldades, os prejuízos causados pelo uso daquela substância, o indivíduo tem dificuldade em lidar, né? Ele tem dificuldade em parar de usar, né? Ou seja, a droga passa a controlar as suas ações, a forma como ele usa, a quantidade de vezes que ele usa, os dias que ele usa. Então, ele perde o controle. Então, mesmo percebendo esses problemas relacionados ao uso, ele não deixa de usar a droga. Então, a dependência química é o uso abusivo de drogas, e essas drogas são substâncias químicas. Substâncias psicoativas, né? Eu vou dar um exemplo. Porque, na verdade, quando você fala de droga, né, existe abre um leque muito grande, né? Por isso que eu queria perguntar uma coisa bem específica. Por exemplo, a cannabis, a maconha, ela é uma erva, ela é natural, teoricamente. Mas se o indivíduo ele é viciado na maconha, na planta maconha, na erva, ele pode ser tratado também como dependente químico, se ele tem o uso abusivo? Com certeza, porque na verdade a gente fala como uma substância química, e mesmo uma substância encontrada na natureza, né, como é o caso da maconha, que é o canabiol, né, a cannabis, ela é tida como uma substância química e ela traz prejuízos e ela causa dependência, tanto quanto uma substância criada em laboratório, por exemplo. Entendeu? Muito interessante, muito interessante. Sóstenes, muito bom a sua resposta com relação ao que é a dependência química, né? Mas se ela é considerada, a dependência química é considerada como uma doença, né? Já a gente vai tratar isso também com o Paulo, ele que é uma pessoa que passou por essa situação e hoje está em posse de vitória e faz um trabalho incrível. Mas, no caso, a dependência química para a ciência, para a psicologia, para a psiquiatria, pelo entendimento que eu tenho, ela é considerada como uma doença. E se ela é considerada uma doença, existe um tratamento para ela. Como é o tratamento com relação a essa questão do dependente químico? Por exemplo, dentro de uma clínica, né, involuntária. Como é? Existe o tratamento? De fato, ela é considerada como uma doença? Veja só, Wilson, existem duas vertentes de tratamento para dependência química, basicamente, né? E claro que existem outras também, mas as mais conhecidas e as mais usadas são duas. Por exemplo, um tratamento que é de abstinência total, que é baseado na abstinência total, então você se inicia o tratamento na abstinência, e o tratamento da questão da dano, se eu não me engano, alguma coisa. Redução de danos. A redução de danos e a abstinência total, elas ambas visam que o indivíduo, né, pare de usar drogas. Porém, no caso da abstinência total, ela se inicia com a abstinência. Dentro que com o internamento. O internamento e aí o internamento ele pode acontecer de forma voluntária, ele pode acontecer de forma necessária, né? Que hoje em dia não se está mais usando esse termo involuntário, né? Necessário. A internação necessária. Necessária. Né? É providencial, né? Uhum. E a internação também compulsória, que é aquela via judicial. É quando a justiça, né, o juiz, ele ali interdita e ele envia o indivíduo para um tratamento numa clínica
especializada terapêutica, né? E como é esse tratamento dentro de uma clínica? Numa clínica, né? Eu acho que esse foi o tratamento que o Wanderson, né? Isso. Que o Wanderson deve ter... É a forma necessária, né? Passado. Existe toda uma estrutura voltada para o tratamento de pessoas com dependência química, né? Ela é especializada. Então, ali tem um psiquiatra, tem o psicólogo, tem a terapia com psicólogo, tem a terapia medicamentosa, né, que são várias técnicas que são usadas para que o indivíduo possa ser acolhido. Tem ali também uma sala de medicina, uma sala de acolhimento, não é? Tem a sala, tem o ambulatório, não é? Então ele tem semanalmente encontros com psicólogo, com psiquiatra, certo? E ali é administrado, então tem toda uma estrutura também para que ele pratique alguns esportes ali dentro, que também vai arejar a mente, também vai produzir um pouco de dopamina, um pouco de, né? um pouco de diversão, e ali ele passa um período, e esse período que ele passa numa clínica é o período inicial, que é o período de desintoxicação, para então ele poder tomar decisões que vão influenciar, não é, a médio e longo prazo. E isso é muito eficaz. Então, pelo que você falou, se existe uma organização, se existe um corpo de profissionais que atua ali com todos esses recursos, então existe um trabalho eficaz dentro dessas clínicas especializadas. E você, como psicólogo, você aprova esses internamentos, Sóstenes? Eu super indico o trabalho realizado nas clínicas porque é um trabalho sério, né? Eu faço trabalho com dependentes químicos desde 2008, com o Majestade, junto com você. Inclusive, a gente já ficou à frente de uma comunidade terapêutica, o Desafio Jovem, que é a comunidade mais antiga de Alagoas hoje em atuação. Tem mais de 30 anos. Isso, inclusive, quero mandar um abraço para a Daiane, para o Bispo Ferreira, né? Todos que fazem, né? O psicólogo Paulo, todos que fazem o Desafio Jovem, né? Isso, manda um abraço para eles também. Então, assim, a gente acompanha, vai com a banda visitar as comunidades. Inclusive, eu me formei como psicólogo dentro desse contexto, vendo a necessidade de algumas comunidades e se inteirando do assunto. Meu TCC, ele foi voltado para a importância da família no tratamento de pessoas com dependência química. Então, eu fiz pesquisa, eu fui a campo, e a gente percebe que o trabalho oferecido nas clínicas é um trabalho muito importante, é um trabalho significativo. É claro que se você disser assim, mas algumas clínicas faz um trabalho meia sola, faz um trabalho de qualquer jeito, faz um trabalho que não é dentro dos padrões, em todos os setores vai ter. Né? Mas a grande maioria das pessoas trabalha com seriedade, faz a coisa com seriedade, tem uma estrutura até que obedece os editais que são lançados. Então, se existe alguma falha, é preciso fiscalizar, é preciso criar editais que atendam às necessidades dos dependentes químicos e o trabalho voltar a ser feito cada vez mais de forma ampla, perfeita, né? E numa crescente, né? Realmente eu conheço algumas pessoas que passaram por um tratamento desse, que é o tratamento necessário agora dentro de uma clínica especializada. E você sabe também que a gente conhece vários, né? Pessoas que estão à frente dessas clínicas, que a gente dá credibilidade sim. Eu acho também, Sócio, que é um trabalho que não pode parar, é um trabalho eficaz, né? Que é feito dentro dessas clínicas de recuperação. E já a gente tem aqui uma prova, né? Que é o Paulo Wanderson. A gente vai falar com ele vai deixar bem claro isso. Mas, querido, eu queria fazer uma pergunta que você vai precisar responder ela de forma técnica. Qual é a diferença do tratamento baseado na redução de danos do tratamento baseado na abstinência total? Existe uma diferença? Você praticamente deu uma pincelada, mas eu quero que você enfatize isso. Veja só, o tratamento baseado na redução de danos, ele surgiu muito com mais força, com mais ênfase na década de 80, né? Quando houve-se a necessidade de diminuir os danos pelo uso abusivo de drogas, por exemplo, drogas injetáveis, né? A troca de seringa, aquela coisa, o HIV estava em alta, então havia com a troca de seringa contaminação por HIV, da hepatite, do HIV e de outras drogas sexualmente transmissíveis. Então,
se pensou na possibilidade de reduzir os danos causados pelo uso de drogas. Então, o que é que aconteceu? Pensou-se em ir para as ruas, realmente, dar seringa para o pessoal que usava droga. Então, a ideia inicial da redução de danos foi reduzir os danos. Reduzir o dano, né? Se você não podia evitar que o dependente químico usasse droga, que você pelo menos que evitasse o dano, cedendo seringa para que eles pudessem não trocar a seringa, usar e passar para o outro, aquela seringa fosse usada somente por ele. Enfim, a ideia inicial da redução de danos, lá na década de 80, foi reduzir os danos causados pelo uso da dependência química. E você vê aí de cara que reduzir os danos, havia uma ideia de reduzir os danos, mas não havia com ênfase a ideia de haver uma abstinência total das drogas. A ideia era reduzir os danos causados, né? Então, assim, já na abstinência total, é uma técnica que a abstinência total é algo que é vislumbrado desde o início do tratamento. Por isso que é feito o internamento, para que o dependente químico ele saia do seu local de uso, ele seja colocado no local, né, especializado, onde ali ele possa ter algum controle sobre a abstinência, porque algumas pessoas têm de forma muito forte características da abstinência, que é convulsão, que o aumento fica nervoso, ansiedade violenta, irritabilidade. Então, assim, lá, profissionais, uma equipe multidisciplinar vai estar ali tratando daquele paciente para que ele possa enfrentar essa abstinência inicial, né? Para que ele possa, ao haver um período de desintoxicação, que hoje se compreende entre 90 e 120 dias, certo? O indivíduo fica limpo das drogas e aí ele pode estar mais seguro para tomar decisões, para repensar a vida, para refazer os planos, entendeu? E começar a enxergar aquele uso abusivo de droga como um período obscuro da sua vida e traçar um novo parâmetro de vida, né? Traçar uma nova estratégia para que ele possa mudar de ambiente. E aí, depois vem... Você vê que o internamento é o período inicial, né? É claro que o tratamento vai durar a vida toda. E aí, é quando vem pós-tratamento, né? O processo de prevenção à recaída. E aí, vem a necessidade de você evitar pessoas... PPR, né? Lugares e hábitos, né? Lugares, pessoas e hábitos. Muito interessante isso aí, só. Eu lembrei de um insight que para que a gente possa acessar novos lugares, novos resultados, a gente lembra de ambientes, mudando o ambiente. A gente conhece novas pessoas vão conectar a gente a novas ideias. Novas ideias, novas ações, novos resultados. Isso. Interessante essa tríade que você falou aí. Mas, Sóstenes, existe a redução de danos? As clínicas hoje, de forma estratégica, usa a redução de danos também dentro da clínica, ali no tratamento? No tratamento da abstinência total, né? Que visa a abstinência total desde o início, né? É por isso que estar limpo é uma exigência para você participar de uma comunidade, para você estar numa clínica se tratando, entendeu? Se usa muito algumas ideias da redução de dano. Por exemplo, algumas prerrogativas... Lá na comunidade ou na clínica, algumas comunidades aceitam que você fume. Pronto. Essa já é uma ideia de redução de danos. Você, por exemplo, deixar de usar a sua droga de preferência, que seria o crack, uma droga mais destrutiva, uma cocaína. Até a maconha mesmo. Até a maconha mesmo. A maconha também é uma droga altamente destrutiva, até porque ela é uma droga fumada. E as drogas fumadas são as drogas mais que causam mais dependência química. Explica isso. Por que as drogas fumadas são as drogas que mais causam dependência química? Porque a rapidez com que você acessa e ela chega ao cérebro é muito maior quando a droga é fumada. Porque quando você ingere uma droga, por exemplo, uma droga ingerida, ela demora todo um tempo para chegar até a corrente sanguínea e chegando na corrente sanguínea ela vai atingir o cérebro.
Mas a droga fumada, ela chega a se misturar com o oxigênio, que você leva para os pulmões, ela se mistura com o oxigênio. É praticamente instantâneo, né? Isso, então ela fica praticamente instantânea para chegar no cérebro, porque do mesmo jeito que o ar que você respira, rapidamente chega no seu cérebro para poder oxigenar os pulmões, o ar é vida, o oxigênio é vida. Então ela vai junto com o oxigênio. Ela meio que maqueia, ela meio que maqueia-se ali junto com o oxigênio e ela vai rapidamente para o cérebro. Então as drogas fumadas, elas são altamente potenciais para dependente químico, para dependência química. Você vê que o cigarro é uma das drogas mais complicadas de você se desvencilhar. Por quê? Porque é uma droga que você fuma e ela vai se misturando com o oxigênio ali e ela rapidamente, instantaneamente, como disse o Wanderson, ela chega no cérebro. Eu sou alguém que posso falar sobre isso, porque eu fumei durante 10 anos da minha vida e quando eu decidi, né, ficar limpo, usei a estratégia do evangelho, não precisei ir para uma clínica de recuperação, nem para uma comunidade terapêutica, nem passar por psicólogo, nem psiquiatra. Eu acredito no poder de Deus, né, que é usado a espiritualidade, depois a gente vai falar, né? E uma das maiores dificuldades de ficar limpo foi o cigarro. Acredite se quiser. Como foi difícil deixar o cigarro. Mas veja só, a sua personalidade, isso que aconteceu com você, não acontece com qualquer um. A droga é uma doença. A dependência química é uma doença caracterizada por uma complexidade muito grande. Então, ela atinge a parte psicológica, ela atinge a parte emocional, ela atinge a parte financeira também. Então, ela vai de uma complexidade muito grande. Tanto é que ela tem outras comorbidades. É muito difícil a pessoa estar dependente químico e não estar em depressão, e não estar com crise de ansiedade, e não estar com crise de pânico. A depender do indivíduo, então, ela pode ser mais... Não, ela é uma progressão. Você pode estar dependente químico e não estar ainda, mas ainda que você não esteja, que é muito difícil, em um estágio mais avançado você vai ficar depressivo, ansioso, porque faz parte das comorbidades, das doenças que estão ali no bojo da dependência química. Muito interessante isso. Sócio, então, em resumo, se faz de fato necessário, existe uma necessidade realmente de uma internação necessária. Perfeito. Que seria a involuntária. Em uma clínica especializada. Perfeito. Essa internação ela pode vir de forma voluntária, repito, ela pode vir de 3 formas. Ela pode vir de forma voluntária, porque assim, você não precisou ser internado, mas se você percebesse que você ali aceitou Jesus e estava indo para a igreja e não conseguisse deixar de fumar e não conseguisse parar de usar, você não iria buscar um tratamento? Pronto, então ela pode acontecer de forma voluntária, ela pode acontecer de forma necessária, né? Que seria a antiga forma involuntária, que o pessoal chama involuntária, mas o termo está em desuso. Ela poderia ser necessária, que seria aí com uma ação da família, buscando ajuda para que a internação fosse uma realidade. Então... E a compulsória. E a compulsória, que seria, né, quando o dependente químico ele já está causando prejuízos à sociedade. Ele causa prejuízos a si mesmo, ele causa prejuízos à família. E ele começa a roubar, ele começa a se prostituir, ele começa a assaltar, ele começa a praticar pequenos assaltos ou grandes assaltos para sustentar o seu vício. Ele não consegue trabalhar, muitas vezes ele pratica alguns furtos, alguns assaltos, e aí coloca em risco a vida dele, a vida da sociedade, e aí o traficante ele começa a dever o traficante, e aí começa a haver as ameaças, e aí o internamento passa a ser uma responsabilidade da justiça, porque ele praticou um roubo, uma coisa e outra, então lá o juiz, numa situação ou outra, numa audiência de custódia, por exemplo, ele pode canetar para que ele seja direcionado para um tratamento numa clínica de reabilitação especializada em dependência química. É um assunto bastante complexo, realmente, viu? E eu acredito que é um trabalho bastante relevante que essas clínicas, né, voltar assim para essa internação necessária. É um trabalho relevante, porque a gente sabe que muitos jovens já perderam as suas vidas, né? Porque estava nessa questão do uso abusivo da droga e em tempo hábil não conseguiam uma internação.
entendeu? E acabou dentro dessas características que você falou, Sócrates, de estar dando problema à família, à sociedade, furtando, roubando, cometendo crime. E aí, não reconhecendo. Não reconhecendo, principalmente, e aí o mundo vai e traga. A gente conhece muitos casos ali. Muitos. Há pouco tempo agora, a gente perdeu um conhecido, eu posso dizer assim, um conhecido e um amigo, né? A gente perdeu um cara jovem também, o Alexandre, perdeu sua vida, era um dependente, já passou por algumas clínicas. Também o Dedo, né? Dedo, que era assim, um cara mais conhecido meu. Wilson. E eu vi a foto daqueles caras deitado Conheci no também, chão, Dedo, né, morto. Isso me entristece porque eu fiz parte do tempo da minha adicção. Ele usava droga comigo, a gente curtia junto, e eu saí desse mundo. A gente eles sabem, né, e os que estão vivos sabem que a gente é luz e sal dessa terra hoje, mas mesmo assim a dependência química, essa doença, só ela cega, né, os jovens, cega as pessoas, né, os homens ou as mulheres, né. O que aconteceu com o Dedo é o último estágio da dependência química. É a determinação fatal, como a OMS fala, que é uma doença progressiva, incurável e com determinação fatal. Então, assim, o último estágio é justamente esse aí mesmo. Né? A gente fala que existe uma progressão, né? E a progressão, ela realmente, de fato, acontece ao ponto de levar o dependente químico à morte. Um caso bem conhecido, um cara que até a gente tocando numa clínica uma vez, a gente deu uma oportunidade a ele, como é o nome dele? O Eric, o Eric Hans. É o Eric Hans. Eric Hans, que era lutador de MMA, ele estava numa clínica. Sim. Uma clínica do Anderson, né? Do Anderson, né? Anderson Guzmão, né? A clínica Misericórdia. Quero mandar um abraço para a Clínica Misericórdia e todos que fazem aí essa comunidade, essa clínica. Muitos. Alex, eu não posso esquecer do Alex da Green Mulher, e o Dr. Urânio, né? Todos que fazem esse trabalho incrível. Douglas, da Clínica Maceió também. Sim. Douglas. Você lembra, Wilson, o que foi que fez com que a gente iniciasse a obra com Majestade Imperial? Você lembra? A gente se reuniu, eu, você, o Wilson, e o Rony. Eu, você e o Rony. E qual foi a preocupação inicial nossa? Ver os nossos amigos de infância, pô, que usaram droga com a gente, que estavam ali no contexto ainda da gente. E ele recém-convertido, o Rony recém-convertido, eu já estava mais avançado um pouco, mas quando a gente sentou para conversar sobre o trabalho que a gente ia realizar com a Banda Majestade, com o Ministério Majestade, a nossa preocupação foi, poxa, a gente vai ver, até quando a gente vai ver e vai ficar só olhando, né? Com os braços cruzados. Vamos fazer alguma coisa, vamos usar a banda. Eu disse, vamos usar a banda. Vamos fazer estratégica. Vamos usar a banda de forma estratégica. A gente não quer tocar o reggae. Essa galera gosta de reggae. Essa galera gosta de ouvir o reggae. E foi uma coisa estratégica, realmente não vai ficar registrado isso, porque muita gente não conhece o contexto, né? O contexto é que eu vim de uma banda de reggae, me converti, Deus começou a me dar louvores. Isso. Encontrei com o Sócrates, que é um amigo de infância, e o Sócrates já cantava, o Sócrates abraçou a ideia, veio com uma visão estratégica, e ele já tinha uma bagagem, né? Ele é teólogo também, nos ajudou muito nessa missão, e ele ficou como líder, e a gente, de forma estratégica, levou essa música estratégica, falando de Jesus, Jesus puro, cristocêntrica. Só é olhar as canções, né? Que você disse que é fã da banda, não foi? E tal. E foi mesmo, Sócio. Foi com esse jeito aí, essa forma estratégica, com muito amor no coração, o ID de Jesus, que a gente cuidou dessa parte espiritual que a gente vai falar já. Ele vai falar da importância, da espiritualidade. Pode falar, em cima dessa palavra estratégia, hoje o projeto social ao qual eu lidero usa também de uma forma estratégica o futebol para a gente estar atingindo, né, abrindo as portas para esse pessoal que está no uso abusivo na ativa se fazer presente no nosso meio e começar a viver uma vida diferente, vendo a nossa vida, né, vendo ali que dá para ele ser feliz sem drogas, dá para ele participar de um outro contexto social sem precisar usar álcool, que álcool é droga, tá, gente? Álcool, cigarro, né? Sem precisar estar utilizando esse tipo de substâncias, ele consegue ser feliz, ele consegue ser um membro ativo na sociedade. Muito bom, e o seu trabalho é incrível e a gente já vai começar a falar dele, a gente começa a fazer a conexão. E depois eu tenho um assunto bem pertinente aqui, onde o Sócrates vai também tratar. Querido, Paulo Wanderson, diretor do Projeto Social Só Por Hoje, é uma palavra bem usada, né? Só Por Hoje. Esse FC é o quê? Futebol Clube, Isso. Futebol Clube, né?
E também você é técnico de dependência química, né? Correto. Meu querido, dentro de tudo que a gente falou aqui, o especialista falou aqui, o Sóstenes, de forma bem técnica, você se identifica muito, né, com essa questão que o Sóstenes falou, que é se faz necessário, né, a internação, né, necessária, que é a antiga e voluntária, e isso funcionou para você, né, isso, querido? E o convite aqui a você também foi de forma bem estratégica para a gente fazer essa conexão, né, com um especialista em dependência química, um psicólogo e um cara que viveu, né, e também se tornou um técnico de dependência química, ou seja, estudou, fez um curso técnico para isso. Mas, querido, satisfação, né? Você já compartilhou aí de algumas coisas, mas, meu querido, vou começar a fazer logo uma pergunta a você. O que é esse projeto Só por Hoje? Me fala um pouco desse projeto, a relevância dele, fazendo conexão com tudo que a gente já falou aqui, querido. Então, o projeto social Só por Hoje FC, ele tem o objetivo de aconselhar, orientar tanto familiares quanto dependentes químicos que estão na ativa. Como o Sóstenes falou no início, é um tema, e você também, é um tema ainda tabu, infelizmente, as pessoas escondem, as pessoas têm vergonha e muita desinformação, muita desinformação. E o projeto social Só por Hoje está aí como mais uma ferramenta, dentre tantas. A gente tem aí o Majestade Imperial, a gente tem clínicas, a gente tem comunidade, grupos terapêuticos como a ANA. E o projeto social Só por Hoje é mais um. Estamos aí para ajudar e também para ser ajudado. E como nasceu esse projeto, querido? Fala aí. Então, a princípio, né, a gente... Meninos, pessoas que gostavam de jogar bola, a gente se juntou, vamos jogar bola. E aí, só adictos. Para quem não sabe, a gente não falou ainda, adicto é escravo de algo. Porque a dependência química ela faz com que a gente se torne escravo. Né, da substância. Então, a gente se juntou ali uma turma de adictos e vamos jogar bola. E aí, logo me veio a sacada que, poxa, uma turma com tanta história, vivendo em recuperação, vivendo limpo, né, a gente pode usar essa turma junta para fazer para ter outros objetivos, não só jogar bola. Por isso que o nosso lema não é só futebol. Né? A gente tem um time de futebol ao qual ele é uma porta de entrada. Por estratégia, né? Isso. Justo, como a banda Majestade foi, como uma estratégia, mas a gente também faz outros trabalhos, como visita em clínicas, visita em comunidades e N trabalhos aí. A gente tem algumas coisas que a gente fez, alguns trabalhos que a gente fez no nosso Instagram, @SóPorHojeFC. Você segue lá, acompanha. E é isso. A gente tá aí fazendo um pouco, né? Pela sociedade, o que fizeram um dia por mim, né, Alex, né, cara, Alex foi uma das pessoas que mais me ajudaram no início, foi o pontapé inicial ali, para eu reconhecer que realmente tinha um problema e precisava de ajuda. Muito bom. Quais clínicas que você passaram, querido? Então, você passou no caso. Para responder essa pergunta sua, eu vou me aprofundar um pouco mais com relação à doença. A OMS, ela considera a doença progressiva, como a gente falou aqui. E lá, há 10 anos atrás, mais ou menos, 2012, eu estava em um estágio da minha doença, né? E aí eu aceitei passar por comunidade, né? Comunidade terapêutica. Foi até na do Alex, que eu fui lá em Satuba, Menino Jesus. Hoje, infelizmente, não existe mais, mas foi o meu pontapé inicial. Aí você experimentou a internação voluntária. Correto. Que foi bom para mim, né? Agregou, né, conhecimento. Foi lá nessa primeira que eu aprendi uma técnica, uma das técnicas que ajudam a gente a se manter em recuperação, que são os 12 passos. Foi lá que eu tive um encontro espiritual, porque a droga, a dependência química, ela te deixa tão fissurado no uso, né, tão fissurado na substância, que você esquece todo o contexto. Você vive para usar e usa para viver. Para viver. Então, assim, a minha vida ela estava toda voltada para o uso. Não tinha espiritualidade, não tinha compromisso, e lá foi o início de tudo, né? Onde eu encontrei um pouco de espiritualidade, tive essa conexão, né? As comunidades, esse trabalho que as comunidades fazem hoje no estado e há muito tempo atrás é fundamental, de extrema importância, porém, não foi suficiente.
né? Eu saí e com meu orgulho, minha soberba, autoconfiança, fui continuando a minha vida, né, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse uma doença. E a própria OMS fala, não sou eu, não é ele que está falando, é a OMS, um órgão respeitado mundialmente, que fala que é incurável. Então, uma vez instalada a dependência química no indivíduo, é para o resto da vida cuidados. Essa questão do incurável assim, é cientificamente provado acredita-se dessa forma porque há uma alteração cerebral. Isso. E essa alteração cerebral, ela, ainda que você consiga fazer uma desintoxicação, a alteração ela permanece. Aconteceu, É porque né? assim, Entendeu? a doença da dependência química... E o que é alteração? Ele falou. O que é alteração? É justamente o corpo se adaptar ao uso daquela substância. Então, essa alteração acontece no cérebro. Existe conexão, existe conectores que fazem com que o próprio organismo, né, o próprio sistema nervoso central, aguarde o próximo uso daquela droga. Então fica como se estivesse aguardando a próxima vez que você vai usar. Então o corpo se aparelha, do mesmo jeito que um corpo se prepara, ou melhor, veja só, do mesmo jeito que um corpo, quando ele se adapta a um atleta que ele faz exercícios todo dia, se você for praticar o nível de exercício que um atleta pratica, o que é que vai acontecer com você? No outro dia, você não consegue nem se levantar. Quando você começa a fazer academia, por exemplo, você tem aquelas dores fortes. Isso. Por quê? Porque o corpo não está adaptado àquela carga de exercício, de peso, que você iniciou a fazer. Mas à medida que você começa a treinar, o que é que acontece com o corpo? Ele vai pedindo, exigindo, aquilo vai ficando normal, aquela quantidade de peso vai ficando obsoleta, aí você coloca, aí vai ficando a memória muscular, vai ficando, o corpo vai se adaptando, então você vai colocando uma carga maior de peso e o seu corpo vai se adaptando àquela nova moldagem, aquele novo modelo. E o que acontece com a dependência química? O cérebro, o sistema nervoso está adaptado, está alterado, está dependente daquela droga. Do mesmo jeito que o exercício físico o corpo se adapta àquela quantidade de exercício físico, o corpo também se adapta àquela droga. É interessante, muito interessante, mas não perca o raciocínio não. Só acho que trouxe uma coisa bem interessante. Não, muito bom o que o Sostino falou, essa questão do incurável, porque é o seguinte, a dependência química, ela é uma doença comportamental, né? A droga, lá, a substância, ela é a cerejinha do bolo. O que te faz usar a substância são os seus comportamentos. Isso. Então, assim, o que foi que aconteceu comigo lá atrás? Eu passei por uma comunidade terapêutica, parei de usar, fiquei abstêmico, beleza? Porém, os meus comportamentos, eles permaneceram. Os meus grupos permaneceram de pessoas, grupos de amizade. Meus lugares que eu frequentava permaneciam os mesmos ambientes. Minha espiritualidade só foi lá dentro. Quando eu saí, parou. Que a gente sabe que qualquer ser humano, independente de qual seja a espiritualidade, precisa ter a gente fala, um poder superior, maior do que você. Precisa ter uma prática disso. Isso, uma prática, né? Diariamente. Então, isso tudo eu deixei lá na comunidade. Então, assim, a minha vida, ela foi se tratando de uma forma normal, né? Sem ter uma preocupação. E o que foi que essa falta de preocupação fez? Recair. E aí a progressão da doença foi aumentando, piorando, ao ponto de uma comunidade terapêutica não mais surtir efeito para mim. Porque eu ia para uma comunidade, um dia, 2, 3, a substância, ela pedia tanto dentro do meu corpo que eu não conseguia ficar lá dentro da comunidade. O corpo adaptado, né? O corpo adaptado. Então, assim, existem níveis, na minha opinião, de dependência química, até porque tem a progressão. Claro. Né? Tem a progressão. Então, assim, Claro. A minha progressão chegou a um ponto que o que me ajudou, de fato, foi uma clínica necessária,
especializada, que hoje se fala necessária, mas involuntária. Para mim foi de extrema importância. Esse tipo de tratamento aqui na cidade ou em qualquer lugar do mundo é extremamente importante. Não pode a gente simplesmente achar que uma falha aqui ou uma falha ali generalizar, dizer esse tipo de tratamento não presta. Eu estou aqui para falar que eu sou a prova viva que o tratamento dentro de uma clínica especializada com todo esse aparato, como o Sostino falou, né, que hoje a gente tem no estádio várias clínicas sérias com profissionais sérios. A gente tem aqui no estádio. Pessoas referência, né? Referências, né? E outra, gente, eu não estou aqui para defender clínica alguma, estou aqui para defender o tratamento. Esse tipo de tratamento, ele é importante, ele salva vidas, né? Eu sou a prova viva, repetindo. Agora, sim, não adianta a gente ter 20, 30 clínicas filiadas ao governo, ao estado, seja lá onde for, e não ter uma fiscalização. Porque, infelizmente, existe pessoas mau caráter, como em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E outra coisa, a falta de fiscalização também está em todos os setores. Eu faço parte de um setor, por exemplo, da segurança privada, que eu desconheço fiscalização. Só existe a fiscalização quando diz assim, ó, olha, vai lá, tem alguma coisa errada. Aconteceu um problema e o efetivo sempre foi pequeno. Em todo o contexto, em todas as áreas. Interessante você falar isso. É de extrema importância que esse tipo de tratamento fique acessível à população, continue acessível à população, porque um tratamento desse não é barato. Se você for de forma particular, é todo um aparato que tem dentro de um local desse, para o qual eu passei. Os profissionais, como você falou mesmo, para você trazer um médico psiquiatra, exclusivo, né, um psicólogo exclusivo para... Né? Então, assim, é assistente social, é enfermeiro, é enfermagem, é psicólogo, psiquiatra, técnicos de independência química, monitores. Então, assim, é um grupo de pessoas que é disponibilizado para dentro dessa clínica que requer um aparato mesmo, né? Então, assim, não é uma coisa simples, pô. É algo importante que salva vidas, né? E tem ajudado bastante pessoas dentro da cidade. E você é uma prova disso, né, Sócio? E vale ressaltar que a gente tem clínicas aqui no estado que são referências nacionais. Pessoas de fora vêm fazer estágio, vêm conhecer o trabalho, vêm verificar o que é que o pessoal tem feito aqui de diferente, que tem tido resultados satisfatórios. Claro. Entendeu? Eu podia citar aqui o nome de algumas, mas eu não vou citar Pode esquecer de alguma, né? E assim, mas é interessante. Gente, só para eu concluir, existe aquele indivíduo ali que não tem condições nenhuma de ficar na sociedade, cara. A doença dele está tão progressiva, está no nível tão alto, que ele está causando realmente desconforto dentro da família, para a sociedade, para você. Se deixar esse cara na rua, fazendo o que quer, ele vai uma hora ele vai te assaltar, porque a doença, ela é progressiva. O que você não fazia, você um dia vai fazer. E assim, Sócio, ele falou aí, ó, ele não pode estar na rua. Mas se botar numa comunidade, vamos dizer assim, não desmerecendo, mas você sabe que a comunidade é bem mais flexível. Porque assim, a comunidade... tem esse aparato, é de fácil acesso para entrar, para sair, principalmente. Não é isso? Porque a comunidade é o tratamento voluntário, né? É a pessoa que escolhe ir e ela pode sair a hora que quiser. E queria deixar... ressaltado que a comunidade, para muitas pessoas, funciona. E justamente, é isso que eu queria ressaltar aqui. Olha, veja só. Eu não posso engessar o tratamento da dependência química. Com você, não precisou nem você usou drogas 10 anos, Wilson. Você não precisou nem passar por uma comunidade. Isso. Então, com você, funcionou o fato de você se conectar com Deus, conhecer o Evangelho. Bastou para você... acordar, ter o start. Que é uma coisa que a gente pode defender baseado na espiritualidade e nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma teoria. Isso. Que a teoria que eu posso dizer é a teoria da Bíblia. Isso. O que funcionou comigo mesmo. Porque eu tenho base bíblica para dizer que qualquer doença ela é curável. A ciência vai dizer que a dependência química é incurável, como você falou aí, né? Tem estudos e tudo. Mas se eu for usar a fé e a teoria bíblica... Aí eu vou dizer assim, epa, peraí, a gente conhece um pouquinho, algo maior. E de fato, foi o que funcionou comigo. Eu não posso dizer que foi outra coisa, mas você de fato foi dependente químico. Se eu for falar do contexto, você vai dizer, poxa, quer dizer que na última você estava usando crack, você amanhecia no crack, chegava com a sua cara toda melada de cinza, trocando as coisas e totalmente perdido, e eu precisava de uma luz. E
eu conheci uma verdade e essa verdade foi uma libertação incrível pra mim. Tô limpo há 15 anos, se eu posso dizer assim, estou limpo, entendeu? Se cumprindo a sua vida, o João 8, João 32, né? Ele conhece aí tudo, a espiritualidade e etc, né? Mas pode falar, querido. É que eu fico, né? Mas é muito bom esse assunto, eu amo esse assunto. A minha vida hoje é voltada para isso. Isso, né? você faz uma obra hoje para isso, ajudar pessoas, né? Graças a Deus, eu me perguntava lá atrás, por que está acontecendo tudo isso na minha vida? E hoje eu tenho uma resposta. Eu também tenho. Né? Hoje eu tenho uma resposta. Se você, ele tá ali, né? Eu digo assim, só que a dependência aqui, viver uma vida diferente do que você está vivendo hoje. Você que está aí, que está ainda no uso abusivo, você quer viver uma nova maneira de viver, você quer viver uma vida diferente, não existe uma receita de bolo que é igual para todo mundo. Você pega ali na internet como ficar limpo, como viver uma vida diferente. Não existe. Para cada um vai ter um jeito de você que vai encontrar a sua maneira. O nosso companheiro encontrou a maneira dele, se agarrou lá na Bíblia. Agora sim, por que a gente fala que é incurável? Vai você parar de praticar a tua fé. Vai você parar de exercer. A própria palavra fala que a fé sem ação ela é morta. Isso. Para. Processo de santificação, né? Isso. Você não vai parar porque você sabe já. Mas se você para, a probabilidade, eu digo até quase, vamos lá, 100%, é você voltar para o que você era. Tem muitos relatos disso. Um cara que conheceu o evangelho, a luz do evangelho resplandeceu na vida dele e por um tempo ele se desviou, deixou. E ele voltou, e a própria Bíblia vai dizer, volta ao último pior. Estágio, né? 7 vezes piores. Aí você vê, ele falou da complexidade que é a dependência química, né? Uma doença letal, uma doença progressiva, uma doença que ela atinge o ser humano de forma psicológica, biopsicossocial e espiritual, né? Isso. Entendeu? Então, assim, eu não posso tratar uma doença como essa com uma receitazinha de bolo. Eu não posso engessar o tratamento. O tratamento é esse. O protocolo de tratamento para depressão é esse aqui. Eu não posso criar um protocolo de tratamento para dependência química. Por quê? Porque com uns funciona um internamento voluntário, com outros já funcionou o tratamento necessário, com outros só foi com o tratamento compulsório, que foi a justiça interditando a vida dele para ele ir para o internamento. Tem alguns que passam que já experimentaram 10, 15, 20 vezes, né? E só veio acordar na 15ª, na 16ª, na 20ª vez. Enfim, é uma doença que ela não é fácil de se tratar. Por ela incapacitar. Ela incapacita, ela faz com que o indivíduo se torne incapaz de decidir, de escolher, de amar, de valorizar aquilo que merece valor. Ele começa a dar valor à droga, como ele falou. Ele só pensava na droga. Então ele esquece a família, ele esquece o emprego, ele esquece o conhecimento que tem, ele esquece a esposa, os filhos. Ele esquece e ele só pensa na próxima vez que ele vai usar a droga. Incrível. Pode falar. Desculpa. Existe pessoas, Sóstenes, mais cativas, mais prováveis de se tornar um dependente químico. Mais vulneráveis. Né? Mais vulneráveis. Acredito nisso. Existe pessoas lá, eu conheço, né, pessoas que tomam lá sua cervejinha no final de semana, mas não estragou a vida, não perdeu o controle, mas você pode perder. Né? A gente não pode brincar com a química. O álcool tem química, claro. O álcool vicia. Então, assim, o álcool é a porta de entrada, né? Claro. Então, assim, você hoje, infelizmente está virando banal. Maconha, cocaína, eu cheiro minha cocaína ali final de semana, mas eu trabalho tranquilo. Eu trabalho até usando e não perco meu controle, não vendi minhas coisas. Ainda. Eu conheço pessoas que começaram, tá tranquilo, tá controlado. E perdeu. O controle evolui. É progressivo. Né? Muito interessante. Eu queria permitir... É porque é o seguinte, veja só o que eu tô falando aí, ó. Você que está no uso, que não é um uso abusivo do álcool, ou da maconha mesmo, ou até de uma outra droga. Sim. Você está no uso que você se acha controlável. Não, eu só uso quando eu quero. Mas veja só, a dependência química é uma doença que se associa a outras doenças. Sim, a depressão, a ansiedade. Então vai que você começa a enfrentar um problema de separação, por exemplo.
Um problema de luto. Você perdeu um familiar, você perdeu uma esposa, você perdeu um filho, você perdeu um pai, você perdeu uma mãe. Pronto, agora mesmo, na pandemia, a pandemia foi um boom. Entendeu? Porque pessoas começaram a enfrentar problemas que inimagináveis. Começou a perder parentes, começou a viver em confinamento, né? Casais que achavam que era mil maravilhas, mas quando começou a viver junto e ter que obrigatoriamente estar junto, interessante, né? E começaram a ter comportamentos completamente diferentes, entendeu? E é aí que mora o perigo. Você usa de forma social, como você diz, sim, mas e quando você estiver enfrentando uma outra doença ligado com esse seu uso de substâncias? O que o Socha ele falou como você vai reagir, né? Como é que você vai reagir? Porque aí vai vir a ansiedade, aí vai vir a depressão. Aí vai dar. Isso, e aí interessante, você demais. Aí é quando você vai para uma substância psicoativa para você se aliviar. E é isso que a droga faz. Ela alivia uma depressão, por exemplo. Ela maquia, né? Na verdade, ela maquia. Por quê? Porque durante o efeito da substância, você até que esquece um pouco da sua depressão. Mas quando o efeito passa, aquela depressão vem com mais força, vem com mais... Aí você vem mais procurar de novo a substância. Aí você vai... É onde vai evoluir. Aí é quando aquela substância, por exemplo, você tomava uma grade, não é? Ou meia grade, ou 2 latinhas, 3 latinhas, aí você começa a querer uma quantidade sempre maior, aí passa o álcool já não ser mais, não é? Alguém te oferece uma maconha, alguém te oferece uma cocaína, alguém te oferece o crack, e aí você, quando menos espera, você está envolvido. Tem que ter todos esses cuidados. Queridos, rapidinho, vamos tratar de uma coisa... que o tempo ele passa rápido, né? E eu quero a opinião de vocês. Houve muitas notícias ultimamente sobre a questão, algumas matérias na televisão, a questão de algumas clínicas, alguns acontecimentos que aconteceram, fatos isolados que aconteceram dentro de algumas clínicas especializadas. E existem alguns órgãos, né? A mídia meio que massacrando esse trabalho. E a gente, na prática, já falou que é um trabalho incrível que as clínicas de recuperação para dependentes químicos faz. Não é isso? A gente viu aqui, né, o Paulo, que passou por uma clínica e ele enaltece o trabalho, viu que foi muito bom para ele. Né? Eu tenho até, estudando sobre o assunto, anotei algumas coisas aqui. Porque, assim... existe alguma conspiração para que não tenha mais esse tratamento, esse tipo de trabalho, né? Parou algumas internações, não foi? Se eu não me engano, nesse exato momento ainda está suspenso. Mas, rapidinho, só para ver se vocês concordam comigo. E se de fato esse trabalho acabar, Paulo, Sóstenes, pode ter várias consequências negativas. Por exemplo, fuga de pacientes em risco de recaída, morte por overdose, aumento da criminalidade e da violência, sobrecarga do sistema de saúde, impacto negativo das famílias, aumento da população em situação de rua, extinção de 300... Olha, foi um estudo assim que eu fiz, né? Procurei, né? Extinção de 300 empregos diretos e mais de 500 indiretos nas clínicas. Qual é a visão de vocês com relação a isso? Não pode parar esse trabalho. Pode falar. Então, o que é que o pessoal, né, alguns órgãos estão propondo hoje em dia? Hoje, né? Esses últimos acontecimentos aí. Eles querem igualar o dependente químico. A mesma forma de tratamento que eu trato um dependente químico não é igual a uma pessoa que tem uma patologia psíquica, psiquiátrico, né? Não tem como você igualar esse tipo de tratamento. Então, assim, hoje a gente tem o Hospital Ibigato Falcão e a gente tem o Hospital Portugal Ramalho. Esse tipo de tratamento que é ofertado lá não vai ajudar um dependente químico. Ele não vai ajudar. Lá o tratamento é especializado para outro tipo de público. A dependência química é uma doença que afeta a biopsicossocial, né? Mas ela tem tratamento, você consegue voltar para a sociedade. A gente fala assim que pode chegar a uma progressão, certo? Ao ponto de você atravessar o espelho ali, é um termo que a gente fala, que você meio que enlouquece mesmo, não volta mais, né?
infelizmente, você que acha aí que tá fumando a sua maconha prensada, tem tanto tipo hoje em dia, né? Skunk, não sei o quê. Você pode chegar num nível, numa progressão, que não volta mais, você já não vai ter mais aquele senso crítico. Então, assim, porém, tem outras pessoas que tá no início, que ainda tem possibilidade de ser um membro efetivo na sociedade. Então, essas pessoas, elas precisam de um tratamento especializado, que é o que as clínicas oferecem, né? Você vê, o que ele falou foi o seguinte, Wilson, e é grave o que ele falou, sem você perceber as entrelinhas. Veja só, ele falou que muitos dependentes químicos, por muito tempo, e ainda acontece ainda hoje, são tratados nesses hospitais que ele falou. Um hospital que é direcionado para pessoas que têm problemas mentais. Isso. Então você mistura esse pessoal que tem outras comorbidades, pessoas que têm problemas mentais, né? E com pacientes que têm problemas com dependência química. Então você oferece o mesmo tratamento, que não tem nada a ver. Não vai ser eficaz. Entendeu? Então qual é a eficácia que vai dar? E outra coisa também, que é a grande onda que tá nascendo e é o que está acontecendo aqui. Existe um pessoal, né, numa luta por acabar com uma política antimanicomial, certo? Como se o tratamento numa clínica fosse um manicômio. Não tem nada a ver. O tratamento numa clínica, como ele falou aí, o tratamento numa clínica é um tratamento para dependência química. Especializado, voltado. Isso, lá na clínica, né, especializado em dependência química, só tem pacientes envolvidos com drogas. Lá não é um manicômio, entendeu? Aí você pode dizer assim, mas lá tem muita gente com problemas mentais. Isso acontece por quê? Porque a dependência química ela é progressiva. Sim. Ela é progressiva. Acontece de ter alguém com problemas mentais numa comunidade, numa comunidade ou numa clínica especializada em dependência química, acontece. Por quê? Porque ele já está num estágio bem avançado, certo? E que a dependência química, como eu falei desde o início, ela traz outras comorbidades. E aí vem a depressão, vem o síndrome do pânico. E trata tudo isso lá. Vem a síndrome do pânico, vem a ansiedade. E lá, numa clínica especializada em dependência química, você vai ter profissionais, você vai ter uma estrutura, você vai ter o psiquiatra, você vai ter uma terapia medicamentosa, você vai ter uma terapia com psicólogo, você vai ter uma terapia encontros, né, semanais com o psiquiatra. Então, assim, lá vai ter algum paciente com problemas mentais? Vai. Mas é um paciente que tem um problema mental em comorbidade com a dependência química, certo? Que já foi uma evolução, uma doença que veio em decorrência da dependência química. E não um paciente que basicamente tem problemas mentais. Deixa eu só acrescentar rapidinho o que o Sócio está falando. Eu tinha falado aqui um pouco atrás que a doença da dependência química é comportamental, né? Psicológica. Isso. A droga, gente, o uso da substância, ela é a cerejinha do bolo. Se você parar para pegar um indivíduo que se tornou um dependente químico e começar a fazer um estudo da vida, uma biografia, mas como é que fala na psicologia? Anamnese. Uma anamnese, muito bom. Você vai começar a perceber que esse indivíduo tem traumas, que esse indivíduo teve problema na infância de alguma forma. Foi abusado. Várias outras coisas. Coisas relacionadas, né? Isso. Passou por assédio, entendeu? Num hospital desse, não vai tratar isso, cara. E na clínica, numa clínica especializada para dependência química, ele vai ter atendimento, suporte com esses médicos, essa equipe, que ela vai tratar dele de forma exclusiva e individual para cada um, né? Como eu fui tratado. Queria deixar um abraço aqui para minha psicóloga, a Laila Jatobá, a qual ela identificou alguns problemas meus, pessoais, que me levavam ao uso. Porque, como eu falei, a droga é o seguinte, gente. A droga é uma fuga, na verdade. Claro, a gente não tem... Eu não sabia lidar com as minhas emoções. Tanto as eufóricas quanto as depressoras. Eu não sabia lidar. Meu time ganhava, usar droga. Meu time perdia, usar droga.
Perdi, bati o carro, usar droga. Tudo que ia fazer, usar droga. Todo Isso, tipo de jogar sentimento. sinuca, vai surfar. Todo tipo de sentimento que aflorava em mim, o que era mais fácil pra mim, que me controlava, que me deixava numa vibe e tal, usar droga. Então, assim, hoje a gente... Ou seja, o natural é estar sob efeito daquela substância. Acontecia um problema familiar. Poxa, o que é que eu faço? O cara tá mal, tá ruim. Eu vou ali. E resolvia. Momentaneamente. Isso. Naquele momento eu ficava ali, ó. Poxa, que legal, cara. Resolvi o meu problema, tô tranquilo. Mas logo após, piorava. Porque eu tinha bastante consequências. Então, eu consegui, graças a minha psicóloga, me ajudou muito. A gente conseguiu identificar algumas coisas. A importância do profissional, né? Né? Que essas clínicas, elas, como eu falei, dão atenção, né? Uma coisa que eu pensei aqui, rapidinho. Fale. Vocês falaram aí que eles querem trazer o tratamento para esses locais. CAPS, AD CAPS e tal. etc. Eu não tô desmerecendo esse trabalho não, mas que não negacionista, dizer que o tratamento realizado nesses locais não funciona. Funciona para algumas pessoas. Funciona para algumas pessoas, funciona para alguns casos, funciona em alguma fase. Certo? Por exemplo, ele pra mim não funcionou, cara. Só a involuntária, necessária. Entendeu? É por isso que não pode, porque existem pessoas que só vai assim. Não, sim, uma coisa que eu lembrei aqui, veio aqui, não. A gente tá aqui num bate-papo legal. Uma coisa que veio aqui vocês falando, não pode relacionar, não pode. Uma coisa, não pode misturar. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Aí uma coisa que a gente ficou até de falar, a gente pode falar rapidamente. A espiritualidade, poxa, dentro de uma clínica existe essa questão da espiritualidade e é muito forte. E eu vou dizer que a gente tinha toda a autonomia, eu e o Sóstenes já fiz a obra há mais de 10 anos nisso. A autonomia que é dado dentro de uma clínica de recuperação especializada, necessária, é incrível, poxa. E nesses cantos eu acredito que não tem. A espiritualidade ela é importante porque a dependência química é uma doença, como ele já falou, e eu vou ressaltar mais uma vez, reforçando, é uma doença biopsico, né, social e espiritual. Porque o ser humano ele é um ser biopsico, social e espiritual. O ser humano ele é essa estrutura que tem uma estrutura biológica, uma estrutura social, uma estrutura física e uma estrutura espiritual, entendeu? E 90% dos casos das pessoas que enfrentam problemas com drogas, eles estão com a sua vida espiritual desmontada, desmanchada. Por exemplo, ele falou aqui várias vezes que ele não queria saber de Deus. Deixou a espiritualidade ele fez a espiritualidade isso. Ele conheceu ali dentro e quando saiu, voltou para aquela situação de não estar... Não tinha esse relacionamento. Não tinha mais um relacionamento. Ele conheceu aquele relacionamento ali, achou bom, percebeu que era bom, percebeu que foi aquilo que curou ele e ele precisava continuar, mas a vida fora o cotidiano, né? Faz com que a gente esqueça Deus. E aí é quando vem os prejuízos, né? Eu queria perguntar para ele... À vontade. Wanderson, você já imaginou, você vai chegar. O seu tratamento fora de uma clínica? Você já imaginou como seria... Se não fosse esse modelo... Se não fosse esse tratamento que você recebeu numa clínica, como você sairia das drogas e estaria hoje? Eu vou lhe responder essa pergunta de uma forma... tentar resumir, certo? Eu tentei de várias formas viver uma vida que eu estou vivendo hoje. Várias. Né? Inclusive, passei um bom tempo dentro da igreja, vivendo, conheci bastante a palavra. E não estou dizendo que isso não funciona, porque eu conheço pessoas que vivem dentro da igreja, se tornaram pastor, que eram até piores, entre aspas, tá, gente? Piores do que eu no uso, e que hoje estão limpos. Mas, para mim, o que funcionou para mim foi uma junção, um conjunto, né, que a espiritualidade vem em primeiro lugar. É a base. Né? Sem a espiritualidade, nada vai funcionar. Então, eu não me imagino, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje se não fosse uma clínica necessária, uma clínica involuntária, ao qual eu fez um trabalho padrão. Um trabalho completo em todas as áreas, né? Porque é lá onde a gente encontra esse
pego um pouquinho daqui. Multidisciplinar, né? Isso, pego um pouquinho daqui, eu pego lá dentro, vai ter um rapaz, na maioria das vezes, um conselheiro terapêutico que passou pelo que eu tô passando e que hoje me dá que num hospital, gente, não vai ter. Porque você numa clínica, você vai ter momentos em que você vai estar com um psicólogo e você vai falar das suas questões. Isso. Você vai ter um momento que você vai estar com o psiquiatra e ele vai medicar de acordo com a sua necessidade. Porque ali na clínica você está passando por um período de desintoxicação. E existem terapias medicamentosas. Inclusive, eu sou adepto, eu tomei por vários, desculpa lhe interromper, a terapia medicamentosa, gente, ela é uma droga também, mas é uma droga receituada, uma droga controlada por um especialista. Isso. E um dia que eu comecei a utilizar, eu também tinha um receio. Estou falando isso, eu quero pontuar, porque as pessoas têm, vai deixar de fumar maconha para ficar tomando remédio. Gente, ele é um auxílio, é uma ajuda. Para mim funcionou. Hoje eu não tomo mais, porque no dia que eu iniciei, eu falei com a psiquiatra, é para sempre isso aqui? Ela disse, não. Um dia você vai desmamando e você vai conseguir colocar os seus neurônios, sua vida sua mente em ordem e vai seguir sua vida. E hoje eu não tomo mais, mas foi muito necessário. Isso acontece porque, veja só, eu sou psicólogo e eu sei que alguns pacientes chegam de uma forma para a terapia, né? Alguns pacientes a gente consegue reverter a situação dele apenas com terapia. Mas a gente percebe também que tem alguns pacientes que a gente precisa enviar para um psiquiatra para que ele tenha um suporte medicamentoso. Por quê? Porque o medicamento ele vai suspender um pouco da ansiedade, ele vai tirar um pouco da depressão. Irritabilidade, entendeu? Vai acalmar, vai permitir que aquele paciente durma bem, para que você possa entrar e a terapia, né? A terapia com o psicólogo possa funcionar. Pô. Imagine você trabalhar uma terapia com um paciente que ele fica ansioso, ele quer sair do consultório o tempo todo, ele não consegue dormir, ele não está dormindo, entendeu? Então você tem que, você vai precisar, aí você prescreve um psiquiatra, você vai precisar, ele vai passar um ansiolítico para reduzir um pouco da ansiedade, para que aquela terapia, aquele tratamento, aquela técnica que você está usando como psicólogo, ela venha a funcionar. Entendeu? E a dependência química tem muito disso. E a clínica tem toda essa estrutura lá dentro. Tem um psiquiatra. Então, assim, ele me cortou, eu estava falando. O momento com o psicólogo vai ser um momento que você vai falar as suas questões. O momento com o psiquiatra, você vai experimentar uma terapia medicamentosa, caso você esteja muito ansioso, caso você esteja depressivo, caso você esteja enfrentando uma insônia. Entendeu? E você vai também ter os momentos com com a própria comunidade ali, um momento de partilha onde cada um conta a sua experiência, passos, e você se identifica, e você, poxa, e assim, eita, então realmente eu vivi isso. Identifico, né? Eu identifico. Então, não dá para você fazer isso dentro do hospital, porque o público lá vai ter... Não. Eis aí a diferença e a questão da espiritualidade. Isso. Eu falando, psicólogo, no psiquiatra hospital, e tal. vai ter vários tipos de público ali. Então, assim... Numa clínica eu tenho um público específico. São todos ali no mesmo barco, todo ali com o mesmo objetivo. Todo mundo convergendo para uma só essa interação, objetivo, né? Aquela mini sociedade ali dentro naquele período é fundamental. Um ajudando fundamental, o outro ali. Muito interessante. Meus queridos, o tempo ele é muito curto e a gente vai precisar de fato terminar. Vai ter a espiritualidade também dentro da clínica, isso que a gente fez isso muitas vezes. Isso. E eles fazem naturalmente. Naturalmente. E a gente que vai, missionários que bate a porta, as portas sempre estão abertas. Sim. Não tem nem dúvida disso. Eu tive a oportunidade de trabalhar um período dentro de uma clínica dessa também, durante 1 ano e 6 meses. E existe um cronograma e todos os dias tem a espiritualidade. Todos oração, os dias. Leitura da palavra, né? Todos os dias. Então você consegue uma estrutura dessa como? Num tratamento ambulatorial? Não dá. Num CAPS que você vai hoje e amanhã você está com vontade de usar droga ou usa droga o dia todo. Você vai fazer o que lá? Por isso se faz necessário, de fato, né, que continue esse trabalho, né? Esse trabalho importante que a gente conhece há mais de 10 anos, né? Tem pessoas aqui que passaram, né, por esse tratamento, entendeu? Eu e o Sóstenes conheceu de perto, a gente conhece, tem amigos que estão à frente de clínicas e a gente vê que o trabalho é muito sério. Queridos, de fato, o tempo é muito curto.
E foi muito bom esse bate-papo. Eu acho que a gente enalteceu muito esse trabalho, né? Esse trabalho e mostrou que é eficaz, né? A gente mostrou de forma até técnica, que existe um trabalho técnico, profissional, eficaz dentro das clínicas, né? De recuperação para dependentes químicos. Então, chegou algumas perguntas aqui, mas o tempo, de fato, ele ficou escasso. Mas, Sostene, queria agradecer, né, a sua participação aqui. Foi muito cirúrgico, foi muito técnico, foi muito bom, né? Tudo que você trouxe aqui. O nosso podcast vai ficar gravado, né? Se inscreva no canal, né? Dá um like, compartilha, né? E também o Paulo Wanderson, que faz um trabalho incrível, né? Esse projeto Só por Hoje, né? Que trabalha com futebol, né? Tá ajudando pessoas e também tem a questão da espiritualidade. E quem sabe um dia a gente vai estar novamente discutindo esse assunto, né? Que foi muito bom, foi muito relevante. Queria agradecer também nossos patrocinadores, né? Que está passando aqui na tela. Então, fica aqui mais um EpicaCast. Deus abençoe você e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo que foi muito relevante. Muito obrigado, Sosti. Muito obrigado, Wanderson. E que Deus abençoe vocês também. Amém? Deus abençoe a todos. Tamo junto. Muito bom. Obrigado, cara.